Em uma das ações mais desastradas e perturbadoras executada por criminosos em uma guerra em que traficantes do Comando Vermelho e milicianos vêm travando em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, fez mais 3 vítimas inocentes, onde 4 médicos foram baleados por bandidos que, por uma informação errada passada por olheiros que monitoram toda a orla do Recreio e da Barra da Tijuca 24 horas por dia, por ser uma área bastante frequentada por milicianos, bicheiros e traficantes. Os olheiros, conhecidos como X9, passam em todos os quiosques observando para tentar encontrar alguns inimigos. Lesk, por já ter feito parte da milícia e ter um bom conhecimento dos milicianos do Rio das Pedras, pôs em prática o seu plano de dominar o Gardenia Azul e outras comunidades no anil e na freguesia. Lesk vinha tendo ajuda em peso do traficante Abelha do Complexo da Penha e o Doca, ambos patrocinando Lesk com armas e soldados. Em seu plano ganancioso, Lesk começou a matar seus ex-aliados, como o ex-policial militar Anderson Gonçalves de Oliveira, vulgo Andinho, depois Leandro Siqueira de Assis, vulgo Gargalhone. Após ter se firmado 100% na Gardenia Azul, Lesk começou a atacar a comunidade do Rio das Pedras e começou a monitorar algumas fortes personalidades da comunidade, como Tailon Alcântara Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes da milícia que atua na Zona Oeste, e o seu pai, o ex-sargento Dalmir Pereira Barbosa. Ambos chegaram a ser presos em uma operação no fim de 2020. Tailon era o verdadeiro alvo dos traficantes, que foi confundido por se parecer com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro de Almeida. E é Perseu que aparece com a camisa do Bahia na última foto tirada pelo grupo de colegas. Foi nessa ganância de querer matar os principais líderes da milícia do Rio das Pedras que ele cometeu um grande erro. Matou 3 médicos por engano. As vítimas são Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, médico assistente do Instituto de Ortopedista Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A outra vítima é Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, especialista em cirurgias do pé e do tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Diego Ralph Bonfim, de 35 anos. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do também deputado federal pessoalista Glauber Braga, do Rio de Janeiro. E por último, Daniel Proença, de 32 anos, formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016 e é especialista em cirurgias ortopédicas. Ele foi levado com vida para um hospital com pelo menos 3 tiros que o atingiram. O estado dele atualmente é estável. E foi toda essa ganância que fez Felipe Mota Pereira, mais conhecido como Lesk, ser executado pelo próprio grupo de traficantes. Como vocês sabem, eu tenho um conteúdo focado em criminalidade, e a internet é um território onde os verdadeiros criminosos se escondem por trás de identidades falsas e anônimas. No entanto, esse canal está aqui para quebrar esse ciclo e dar um passo ousado em direção ao futuro. O YouTube censura todos os vídeos desse canal, porque tenho meus alvos e preciso alcançá-los para um combate de frente. Para chegar até esses alvos, preciso da ajuda de vocês. É hora de mostrar que um canal pequeno pode fazer um barulho enorme e um impacto real.
Junto podemos fazer a diferença e marcar a história da internet. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Você é vital para o sucesso dessa missão. Após se inscrever, por favor, comente qualquer coisa. Comente a sua opinião ou qualquer informação que tenha. Essas informações são de extrema importância para o combate do crime. Vamos transcender a história da internet como o canal mais combativo do Brasil contra a criminalidade. O crime contra os médicos não teve um planejamento prévio. Os criminosos receberam apenas uma informação dada por um X9, dando a localização do miliciano. Totalmente emocionados, decidiram partir para a execução na mesma hora e, como consequência, fazendo a maior merda da história da cidade do Rio de Janeiro. Uma das provas que deixam claro é um dos assassinos estar vestindo bermuda, traje incomum em caso de execução feitas com planejamento. Outro criminoso estava de camiseta e calça escura, não cobrindo o rosto. A ação dos criminosos durou menos de 30 segundos. O miliciano Tylon, que foi confundido com o médico, não estava na região. Tylon vem tomando muitos cuidados por onde anda, inclusive usando escolta, pois tem conhecimento que está jurado de morte por rivais do crime organizado. O miliciano foi preso em dezembro de 2020, numa operação do Grupo de Atuação Especial do Combate do Crime Organizado, o GAECO, e o Ministério Público do Rio. Em março deste ano, foi colocado em prisão domiciliar pela Vara de Execuções Penais e em setembro conseguiu liberdade condicional. O miliciano também costumava frequentar o local onde foi cometido o crime. Ele mora na Avenida Lúcio Costa, na mesma avenida onde os médicos foram assassinados. Seu apartamento fica a 750 metros do quiosque onde aconteceu o crime. O carro usado no ataque, um Fiat Pulse branco, foi conduzido após o crime até a comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, percorrendo cerca de 15 a 17 quilômetros. A comunidade tem sido usada por traficantes como uma espécie de base do Comando Vermelho, na disputa pelo controle territorial das comunidades da região contra as quadrilhas de milicianos. No final da tarde dessa quinta-feira, houve uma reunião na Vila Cruzeiro, com um dos principais líderes do Comando Vermelho e alguns dos participantes do crime, entre eles João Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW. Todos foram julgados e executados no Tribunal do Tráfico. Lideranças do Comando Vermelho estariam irritados com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos. Houve uma videoconferência que envolveu até a comissão da facção, que fica dentro do presídio Bangu 3, e foi marcada uma reunião na Penha para o início da noite, para que os envolvidos fossem levados ao tribunal paralelo do crime. Os responsáveis pela prática do crime são os traficantes Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, vulgo BMW, Felipe Mota Pereira, vulgo Lesk ou CR7, e os criminosos do grupo conhecido como Equipe Sombra, que são Ryan Soares de Almeida e, por último, o criminoso conhecido como Preto Fosco. Depois de todos esses acontecimentos, em menos de 24 horas, a Polícia Civil encontrou todos os corpos que seriam dos traficantes responsáveis por executar os 3 médicos aqui no Rio de Janeiro. Os corpos estavam dentro de 2 carros localizados na noite desta quinta-feira, na zona oeste do Rio. Ao todo, 4 corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídio. 3 estavam dentro de um carro na rua Abraão Jabur, nas proximidades do Rio Centro, e outro no segundo veículo, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. A polícia confirmou que um dos corpos encontrados é do traficante Felipe Mota Pereira, o Lesk,
Ele que foi o responsável do ataque contra os médicos. E o corpo dele estava no veículo localizado na Gardenia Azul.